Por muitos anos, a ZTE era uma das grandes apostas chinesas, principalmente em celulares, redes e infraestrutura. Ela chegou a inovar trazendo o ZTE Orbit, que vinha com o Windows Phone lá em 2012, e também a ter se popularizado demais aqui no Brasil com a linha Blade e a linha Axon. Inclusive tem até a Red Magic, que nesse caso é da subsidiária dela, que é a Nubia. Só que como nem tudo são flores, aos poucos ela passou por diversos problemas com os Estados Unidos, foi cada vez mais perdendo seu impacto de vendas globalmente. Hoje eu vou te contar a trajetória da ZTE. Ela era muito popular até cair em guerras comerciais. E aí, que fim levou a ZTE? A ZTE Corporation, a Zhongxing Telecommunications Equipment, foi fundada em 1985 na China. Ela se especializou em equipamentos de rede, infraestrutura e telecomunicações. Mais tarde ela foi cada vez mais focando também no ramo de smartphones celulares. O nome Zhongxing significa literalmente reviver a prosperidade ou prosperidade renovada, algo que simbolizava o espírito tecnológico chinês daquela época. A empresa ela cresceu forte no mercado chinês com apoio estatal e alianças estratégicas. Nas décadas de 2000 e 2010, ela se beneficiou muito bem da expansão das redes 3G e 4G para expandir internacionalmente, especificamente em regiões como África, América Latina e grandes partes da Ásia, oferecendo equipamentos mais baratos que concorrentes ocidentais. No segmento mobile, a ZTE investiu nas linhas Blade e também na marca Nubia, buscando se diferenciar pelo custo-benefício e mercados, principalmente naqueles que eles estavam focando, que era para pessoas com baixo poder aquisitivo. Ela também atuou como uma OEM, que é uma fornecedora de componentes para outras marcas, diversificando ainda mais os seus negócios. Por exemplo, outras empresas como AT&T, T-Mobile, Verizon e Sprint nos Estados Unidos vendiam modelos da ZTE rebatizados com nomes como AT&T Evel, T-Mobile Concord e o Verizon Z750. Basicamente era um white label mesmo. Apesar disso, esse crescimento já trazia muitos riscos, principalmente por causa da dependência dos fornecedores externos. Eles não tinham tanto controle assim, além da exposição a normas internacionais e a presença em mercados mais sensíveis. Aqui no Brasil, a ZTE chegou de forma bem ambiciosa, ao mesmo tempo que tímida. Entre 2010 e 2016, ela tentou até consolidar presença tanto em celulares de entrada quanto intermediários que prometiam um desempenho até que ok por preços mais acessíveis. Os primeiros modelos que chamavam a atenção foram o ZTE Blade, que chegaram a ser vendidos por operadoras como a Vivo e a Claro com Android. Esses aparelhos competiam diretamente com o Galaxy Y, LG Optimus, o Sony Xperia e até também tinha os Moto Es ali da época. Só que a ZTE também tentou algo muito diferente. Ela chegou a lançar alguns modelos como o Windows Phone, como eu falei, numa época em que o sistema da Microsoft ainda estava engateando, dando seus primeiros passos ali no mercado mobile. Alguns exemplos disso foram o ZTE Tanya e o ZTE Skate. Por sinal, chegaram a ser exibidos em feiras aqui no Brasil e vendidos em algumas lojas apenas de forma online. Esses modelos traziam designs mais simples porque o foco era total em custo-benefício e, como consequência, um hardware mais modesto com processadores Qualcomm, Snapdragon 200 ou 400 e câmeras mais básicas que variavam entre 5 a 8 megapixels. Era ok porque o foco da marca era justamente no custo-benefício. Só que tinha um problema, é que o suporte da pós-venda era praticamente inexistente. A ZTE não tinha muita estrutura sólida de assistência técnica aqui no Brasil e muita gente relatava dificuldades com atualizações, peças de manutenção e atendimento. Além disso, a marca sofria com a concorrência pesada da Samsung, LG e Motorola, que já eram populares no varejo físico e tinham fortes campanhas publicitárias. Mesmo com bons preços, a ZTE não conseguiu fixar sua imagem na mente do consumidor daqui do Brasil. Ela era vista mais como uma marca genérica, algo bem alternativo ali, do tipo, eu fui na loja ali comprar um Samsung e não tinha, vou pegar um ZTE mesmo porque eu preciso de um celular urgente. Além de que a gente já estava começando a ficar saturado de smartphones chineses ali. Curiosamente, alguns modelos da linha Blade até tiveram uma boa aceitação por causa do Android, que era quase puro, o que facilitava ainda mais quem gostava de instalar custom ROMs ali, que poderiam ser ROMs modificadas ou atualizações de Android que não chegavam para os modelos que foram vendidos de fábrica. Então esse detalhe fazia com que a ZTE fosse cada vez mais querida pelas comunidades que fazem mods ou desenvolvedores XDA, mas fora desse nicho ela nunca emplacou como uma grande marca, assim como a Samsung ou até a Motorola aqui no Brasil. Quando ela tentou voltar com modelos como o ZTE Axon e até o ZTE Nubia, já era um pouco mais tarde, porque o mercado brasileiro aqui já tinha mudado bastante. A Xiaomi já tinha se consolidado e também tinha a Motorola, que já estava dominando muito ali o segmento intermediário. Em 2012 apareceu um grande problema, que foi a Cisco encerrando a parceria com a ZTE após investigações de que a empresa havia revendido equipamentos da Cisco ao Irã, um país sob sanções dos Estados Unidos. Esse tipo de relação já indicava tensão entre a ZTE e fornecedores ocidentais. Com o passar dos anos, denúncias e suspeitas espalharam ligações da ZTE com o governo
governo chinês. Então, tinha ali preocupações com espionagens e o fato de operar em mercados que exigem mais conformidade regulatória estrita. Mas o golpe bem mais decisivo veio entre 2017 e 2018. Em março de 2017, a ZTE admitiu ter violado as sanções americanas ao exportar tecnologia dos Estados Unidos para o Irã e Coreia do Norte. O governo americano multou a empresa em 1,19 bilhão de dólares. A multa até então para violações de controle de exportação. Depois desse acordo, a ZTE prometeu punir funcionários envolvidos e não ter novamente essas práticas. Mas em abril de 2018, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos julgou que a ZTE não cumpriu o acordo. Ela havia continuado a pagar bônus aos funcionários envolvidos e não puniu corretamente outros envolvidos. Eles fizeram uma promessa que não conseguiam cumprir. Então, em 16 de abril de 2018, o governo americano impôs uma proibição de 7 anos para que empresas dos Estados Unidos vendessem chips e softwares para a ZTE. Esse bloqueio foi muito ruim para a empresa, já que estima-se que entre 25% e 30% dos componentes dos celulares da ZTE vinham de fornecedores dos Estados Unidos. Então, sem acesso aos chips, modems e tecnologia crítica, a ZTE enfrentou praticamente um colapso operacional. Então, relatórios apontavam que a empresa teve que suspender operações, revisar atividades comerciais e negociar com o governo americano novamente. Só que algumas semanas depois, o presidente Donald Trump, na época, chegou a intervir em negociações com a China, causando uma pressão política para reverter esse banimento. Em 7 de junho de 2018, a ZTE fez um acordo com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, então ela chegou a pagar 1 bilhão adicional e assim ela depositou 400 milhões em escrow. Assim, ela substituiu toda a alta gestão e aceitou a auditoria de compliance pelos próximos 10 anos. Em 13 de julho de 2018, a proibição foi oficialmente levantada sob essas condições, mas esse trauma deixou marcas que são irreversíveis, ficou para a história. Mesmo com o banimento levantado, a ZTE ficou sob estrita vigilância. Em 2020, a FCC, que é a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, declarou a ZTE uma ameaça à segurança lá nacional, proibindo empresas que usam equipamentos da marca de obter contratos federais. A partir daí, sua presença nos mercados ocidentais caiu drasticamente. Foi com isso que a ZTE foi colocada em listas que proíbem a compra de seus produtos por agências federais ou o uso de subsídios públicos. Em outros países, o cenário foi bem parecido. Governos começaram a olhar com mais cautela para equipamentos chineses em redes mais críticas, justamente pelo medo de espionagem. E empresas como a Nokia acabaram roubando esse espaço que antes a ZTE disputava. Aqui no Brasil, a ZTE continuou participando de alguns projetos de infra para operadoras, mas sem aquela mesma força que tinha antigamente. Uma delas foi que ela forneceu equipamentos de rede de acesso e transmissões para a Oi, em projetos de expansão ainda do 3G e 4G que foi lá entre 2012 e 2017. Hoje em dia a ZTE não morreu de fato, ela ainda existe e opera, desenvolve produtos, atua no mercado chinês e em alguns países em desenvolvimento, só que o seu papel de distribuição no mundo foi muito reduzido. Sua participação em smartphones ficou cada vez mais nichada e muitos países ainda evitam adotar seus equipamentos. Ela também mantém a marca Nubia, que é uma subsidiária e é mais voltada para o público gamer, só que ainda assim de forma muito limitada, e atua mais em infraestrutura de redes, exportando apenas para regiões onde há menos barreiras políticas. Mas isso não significa que elas não deixaram um legado. Por um lado, ela foi uma das pioneiras chinesas a disputar com as maiores empresas ocidentais, por outro, serviu de exemplo de que empresas globais precisam equilibrar inovação com geopolítica e compliance. Então a ZTE, ela foi derrubada ou derrotada? Bom, a resposta é bem um pouco dos dois. Eu vou citar alguns pontos que levaram à queda. O primeiro é o mais fatal, já que é a dependência de componentes de tecnologia americana. Não adianta ser uma empresa grande se as peças-chave que você precisa vêm de um país que praticamente está te atacando. Então foi uma vulnerabilidade estrutural. Em segundo lugar, tinha muitas falhas gritantes de compliance e descumprimento de acordos internacionais. Isso aí já não é nada técnico, foi um erro muito estratégico e ético. Tinha também a falta de autonomia tecnológica para resistir a um bloqueio. A ZTE não tinha o plano B totalmente chinês que pudesse substituir o que foi cortado. Mas tiveram coisas que mantinham a empresa de pé. Primeiro foi o apoio do governo chinês, a capacidade de reestruturação interna e da adaptação, e também a forte presença doméstica na China. Então, partindo do viés mais técnico, não foi por causa disso que a ZTE foi cada vez mais flopando. Ela caiu porque ela se tornou um alvo num tabuleiro geopolítico, onde tecnologia e poder se misturam. Mas me diz aí, você usou algum modelo da ZTE? O que você acha de todo esse problema que a ZTE enfrentou com as sanções geopolíticas? Eu acho muito importante o seu comentário. Me conta aí qual é a sua história com a ZTE, se você usou um aparelho, se você conhece alguém que usava, o que você acha? Comenta aqui que eu vou adorar saber de verdade a sua opinião, o que você achou do vídeo e sugestões para vídeos que vocês já sabem que eu leio tudo e vou trazendo vídeos conforme o que vocês querem, tá? Por sinal, eu quero agradecer a um inscrito que tá aqui no canal desde o início, que é o Evandro, não só inscrito como também um amigo pessoal, pela sugestão do vídeo.
se você também quer aparecer aqui no canal, é só você deixar sua sugestão que eu vou ler e aí eu posso trazer o vídeo mais pra frente. Obrigado pelo apoio de verdade pra você que assistiu o vídeo até aqui. Se você é novo no canal, caiu de paraquedas, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like também, que ajuda muito ao YouTube divulgar esse vídeo pra mais pessoas. E aqui toda semana eu tô trazendo vídeos pra vocês de tecnologia, de histórias de empresas, história da ZTE, da Nokia, da Motorola, enfim, tem vários vídeos aqui no canal, você pode dar uma olhada também depois desse, que vai ser muito legal de verdade, você vai acabar conhecendo mais e você vai perceber que aqui nos comentários as pessoas sempre deixam complementos e todo mundo vai se ajudando, a gente vai conhecendo e discutindo junto. E claro, se você se inscrever, você vai ter acesso a tudo isso de graça, então se inscreve aí, pelo amor de Deus, tá? Antes de você sair desse vídeo, não se esquece de ver o último vídeo que eu postei aqui no canal, que eu falei sobre a evolução dos cartões de memória, desde o início até atualmente. Antigamente você via cartões de memórias com 2 MB, hoje você já tem até cartões de memória de 1 TB. Se você quer saber mais como que foi essa evolução, é só você clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela e a gente se encontra em questão de segundos. Te vejo lá, hein? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!